Olá, e aí, tudo bem com você? Olha, no dia que eu estou gravando essa live, ou no dia que eu estou fazendo essa live, eu estou há pouco mais de 2 semanas do Dia dos Namorados. E aí eu te pergunto, como que é a sua comunicação com o grande amor da sua vida? Hoje eu vou ensinar para você como se comunicar melhor, ou como se comunicar na linguagem que o seu amor entende. Vamos parar de conversar, você fala português e o seu amor fala alemão? Aí fica difícil, hein, a comunicação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você vai ou não vai ficar até o finalzinho dessa live para aprender a se comunicar melhor? E aí fica também o meu convite para você procurar outras lives, procurar os outros vídeos. Pelo Facebook você vai procurar pela página Autoliderança Ímpar, lá no Instagram, @cadu.quirino, e no YouTube, Cadu Quirino também. Bora lá começar essa live sensacional de hoje? Sabe que horas são aqui no meu relógio? 20 horas e 2 minutos, no coração do Brasil, mais conhecida como lindíssima Goiânia. Seja muito bem-vindo, Instagram, para a gente poder fazer essa live sensacional de hoje. Eu vim até com uma camiseta de cor diferente para a gente poder falar de amor, poder falar de comunicação. Como que você se comunica com o seu amor? Como que você estabelece essas linguagens com o seu amor? Então, vai ser essa a live de hoje. Será que você conhece as melhores maneiras de falar com o seu grande amor? Talvez sim, talvez não. Se você conhece, fica o convite para conhecer mais. Se você não conhece, fica o convite para você conhecer, não é verdade? E o importante é que você esteja preparado para receber esse conteúdo de hoje, não é verdade? Aprenda a se comunicar com o seu amor. Não, Cadu, mas eu já vivo tantos anos com o grande amor da minha vida. A gente se comunica bem. Será? Será que você pode melhorar essa maneira de se comunicar? Imagina se você pudesse melhorar. Não tem aquele ditado? Aliás, tem um ditado que eu falava demais e eu aprendi a cortar ele da minha vida. Hoje eu não falo mais. É aquele ditado assim, ó: se melhorar, estraga. Meu Deus do céu. E aí a PNL me ensinou, que você já sabe que eu tenho formação em PNL. A PNL me ensinou que o que a gente pensa, a gente deve falar, e deve existir uma congruência entre o que pensa e o que fala. Poxa, se eu pensar que se melhorar estraga, como será que vai acontecer? Pode ser que realmente, se tiver num caminho de melhora, eu posso me auto-sabotar para estragar. Não sei, isso pode virar uma crença limitante. Então, fica a primeira dica da live de hoje: se melhorar, melhora. E aí, por isso que eu lembrei quando eu te falei. Será que a sua comunicação, o seu relacionamento é tão bom que não precisa saber de mais nada? Tá tão bom assim? Se melhorar, melhora. E vem comigo para saber. E aí, sempre, os assuntos que eu falo, você já sabe, sempre baseado nos conceitos de perfil comportamental, nos conceitos de inteligência emocional, nos conceitos de PNL, programação neurolinguística. Então tudo que eu vou trazer para você hoje é baseado em ciência. Então não é apenas uma conversa banal de como se comunicar melhor. É baseado em perfil comportamental, baseado em ciência. Bora lá então começar? Até a minha caneca hoje tá cheia de amor para dar. Ai, ai. Cadu, você é um grande fanfarrão, né? Digamos assim. Que nada, eu sou apenas uma pessoa feliz. Bora lá então começar? Aliás, já vou te avisar. Esse assunto eu dividi em 2 lives, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre 2 tipos de perfis e amanhã
amanhã, quinta-feira, dia 27, eu vou falar os outros dois tipos, para não ficar aquela live corrida, atropelando assuntos. Então, falo um pouco hoje, quarta-feira, dia 26, e falo um pouco amanhã, quinta-feira, dia 27, tá bom? E aí você pode explorar, vai poder identificar qual o perfil do seu mozão e aprender a se comunicar, aprender a se relacionar muito melhor. Vamos lá então começar? Vamos! Vamos lá começar. Vamos colocar esse conteúdo aqui na tela hoje. E aí, eu vou falar, sabe como que eu preparei hoje? Preparei, eu vou falar assim, começar a falar algumas características dos perfis e você vai me escutando, vai me vendo falar e vai aprendendo, vai fazendo essa relação com as características que eu tô falando com a pessoa que você ama. Ah, o Cadu falou aquilo, então, olha, ela é isso, ele é aquilo. Então você vai começar a fazer essas ligações, tá? Dessas características com a sua pessoa amada nesse momento. E aí, vou falar primeiro de um perfil. Sabe aquela pessoa assim, aquela pessoa que é muito direta, extremamente decidida no que faz, muito independente, autoconfiante pra caramba, competitiva. Competitiva é uma característica bem importante, hein? Pra poder você começar a identificar o seu amorzão aí, se é competitivo ou não, ou competitiva. Que é uma muito boa noite, seja bem-vinda a essa live, onde eu vou falar um pouquinho de perfis comportamentais e ensinar um pouco as pessoas a se comunicarem melhor com os seus amores, baseado nos perfis, é claro. Eu falava de competitividade, eu falava de iniciativa própria, e aí, aquela característica muito marcante de uma iniciativa, né, de sempre tomar iniciativa, bastante racional, gosta demais de conseguir os resultados, aliás, só se interessa pelo resultado, não quer saber do processo. E aí, começou a identificar, nossa, comecei a lembrar de tal pessoa, comecei a lembrar que pessoa é assim, é assado, então gosta de controlar tudo, gosta de ser comandante, muito com a praticidade enorme. E aí, começou a identificar? Beleza. Cadu, lembrei agora de uma pessoa. Ela é assim mesmo, ou ele é assim mesmo. Só que aí talvez você lembre de... eu falei algumas características gerais, e se eu falar algumas características que são... vou falar negativas, mas na verdade, no fundinho, elas não são negativas, tá? Não me entenda mal quando eu falar de características negativas, elas são apenas características também. Por que eu falo que são negativas? Porque para você entender que elas são características que podem ser melhoradas, tá bom? Então ninguém é ruim o bastante que não possa melhorar, tá? Inclusive, eu trago também abro um parênteses aqui agora para falar de um conceito que talvez você já tenha ouvido, que eu falo bastante da PNL, que é o conceito que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, tudo, absolutamente tudo o que nós fazemos, nós temos uma intenção positiva nesse comportamento. O pior comportamento que você já imaginou tem um fundo de intenção positiva, nem que seja só para a pessoa. E talvez nem ela saiba que tem um fundo positivo. Esse é um pressuposto da PNL, tá bom? Então tá, vou falar de algumas características que, pela natureza do ser humano, às vezes a gente grava mais o que é negativo da outra pessoa. Então, às vezes, esse perfil é extremamente controlador ou controladora, inflexível, inacessível, uma falta de paciência que, nossa senhora, falta querer bater de tanta falta de paciência. Lembrou de alguém? Começou a identificar? Individualista, pode chegar até
A arrogância, às vezes, eu fiz uma live uma vez de arrogância, será que a arrogância é intencional ou não? Você lembra dessa live? Se você já assistiu? Se não assistiu, procura, ficou bastante legal. Generalista, egocentrismo muito forte, pensa só no, aquele famoso ditado, né? Pensa só no próprio umbigo. E aí começou a ficar mais fácil, né? Eu imagino, de identificar aquela pessoa amada. E aí você já começa a pensar, nossa, amada é exatamente. Se você ama essa pessoa, você ama o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim, tá bom? Olha bem no meu olho e fala, eu amo essa pessoa, o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim também. Porque o que ela tem de ruim não é ruim, são apenas as características. Beleza? Beleza. Ah, muita frieza também, muita insensibilidade, intimidante. Sabe aquela pessoa que só no olhar assim, a pessoa te domina só no olhar? É uma característica, para muita gente é negativo, tá? Enfim, para outras é positivo. Aquela pessoa que te olha assim, não tem aquele que tá, nossa, me comeu com o olho, me dominou com o olho. É, mais ou menos por aí. Uma teimosia também gigantesca. Sabe como que chama esse perfil? Só de curiosidade? Dominante. Mas não precisa gravar o nome de perfis, eu sempre falo nas minhas lives, não precisa gravar os nomes dos perfis. O importante é você gravar as características, tá? As qualidades, as habilidades, as capacidades, o que define. Eu tenho certeza que com essas inúmeras características que eu falei aqui, você já fez a ligação com a pessoa que você ama. Fez ou não fez? Fez. Tenho certeza que sim. Então, vou falar para você agora, vou começar a te dar uma dica. Aliás, vou inverter. Me veio na cabeça agora, vou alterar o meu roteiro aqui e fazer de uma forma melhor para você. Primeiro, vou te falar como que essas pessoas, elas se sentem às vezes um pouco com medo, ou quais são as principais necessidades que essas pessoas desse perfil elas têm. Então, são extremamente, tem uma vaidade muito alta, tá? Eu tô falando desse perfil primeiro, desse perfil dominante. Então, tem uma vaidade extremamente alta. Mas por quê? Eu vou falar amanhã de um outro tipo de vaidade, de um outro tipo de perfil. Essa vaidade aqui é diferente. Então começa a gravar essa aqui que eu estou falando hoje. É uma vaidade, porque ela tem uma necessidade de estar sempre no controle das atividades. Então, em que sentido é essa vaidade? É a vaidade de controlar, tá? Então é aquela necessidade de ter tudo na mão, tudo no controle. Nada pode fugir do seu controle, tá? Então ela tem até uma necessidade de controlar, às vezes, as atividades das outras pessoas, talvez até a sua. O seu comportamento, esse ser que você ama, quer controlar. Será? Será que você já pensou? Nossa, mas meu marido, minha namorada, por que ela quer me controlar? Quer saber onde que eu vou? Quer saber o que eu faço? Quer saber o que eu fiz? Quer saber até o que eu estou pensando? Calma. É apenas o perfil da pessoa, ela não está fazendo por mal, ela quer só manter o controle sobre tudo. Aí você está achando isso ruim, só que é a característica dela. E aí, tá tudo bem, você não tem as suas também? Na live de hoje, na live de amanhã, você vai se identificar nas suas próprias características, vai aprender, quiçá, até lidar com você mesmo, em algumas características que você não sabia. Então essa necessidade de controlar todas as atividades chega a ser um medo desse perfil, o medo de perder a autonomia, o medo de perder o controle. De tanto ele querer controlar, ele quer controlar mais ainda para não perder o controle. Percebeu que entra num looping muito doido? Por ter medo de perder o controle, ele intensifica o controle. Percebeu o looping? E aí também vai crescer o que? A competitividade. E aí a competitividade aqui é em dois sentidos. Primeiro ele vai competir com ele mesmo, tá? O principal adversário dessa pessoa é ele mesmo.
porque ele quer sempre se superar, quer sempre ter o controle das próprias atividades e dos outros. E aí ele acaba deixando passar para fora a competitividade com as outras pessoas também, porque ele quer manter tanto o controle que quer tirar o controle das outras pessoas. Olha que loucura isso. Vai ficar gravada, IGTV, fica tranquila, depois você vai lá assistir com mais calma. Vai de boa, chega em casa bem, né, digamos assim. Vai ser muito legal a live de hoje, beleza. Valeu por ter aparecido, tá bom? E aí, o que acontece? O que acontece? Essa competitividade, ela é tão forte que eu falei que ele é competitivo com ele mesmo, para manter aquele controle, para ter sempre tudo na sua mão. E essa competitividade acaba passando para as outras pessoas também, ele quer até tirar o controle das outras pessoas. Olha que loucura, mas não é de maldade, tá bom? Não é de maldade, a pessoa é o que ela é. São apenas as características. Eu vou repetir esse mantra, talvez durante toda a live. São apenas características. Então, por quê? Aí você deve estar se perguntando agora, mas por que, Cadu? Que a pessoa que tem esse perfil aí, que está nesse perfil, por que ela quer tanto manter esse controle e tal? Por que ela quer mostrar tanto? É a forma que essa pessoa se sente reconhecida. Ela quer ser reconhecida pela autonomia, pela qualidade no controle, entendeu? Então ela gosta que... Não, eu ia falar que gosta de elogio, segura a onda aí, daqui a pouquinho eu vou falar de elogio. Que eu vou fazer um link com outro assunto para você também na live de hoje. Estava achando que era só perfil comportamental? Não, tem outro assunto ainda. E aí... eu falava que essa pessoa gosta muito, né, de manter o controle, enfim, para receber um reconhecimento e também para exercer aquela necessidade interior de mostrar que é capaz. Então, eu falei um pouquinho das características, falei um pouquinho das necessidades e dos medos dessa pessoa. E eu espero muito que você já tenha feito ligação com a sua pessoa amada, para aprender. Primeiro você aprendeu a identificar. Se você conseguiu fazer essa ligação com quem você conhece, já está de parabéns. O Cadu acha muito bom aqui. Agora você vai achar muito melhor agora que eu vou te ensinar como motivar essa pessoa e como conviver também com essa pessoa. Talvez você já convive há alguns anos e acha que não tem espaço de melhorar. Eu te falo que tem muito espaço para melhorar. E aí, se eu falar algumas coisas aqui que você já faz, parabéns de novo. Você já conseguiu se identificar, conseguiu já fazer aquele equilíbrio nos comportamentos. Mas enfim, como que você vai motivar essa pessoa? Primeiro, procura sempre criar novos objetivos, criar novas metas, sempre criar algo novo, sempre querer conquistar algo novo. Estipule sempre um resultado para ser alcançado. Essa pessoa vai amar isso daí, vai se sentir motivada sempre. Depois, reconheça sempre que você puder o dinamismo dessa pessoa. Dinamismo e as ideias que eu falo pessoa, tá? As ideias que ela tem também. Dinamismo, as ideias e os resultados que essa pessoa consegue. Se você reconhecer os resultados, nossa, aí você vai ganhar muitos pontos com o seu grande amor da sua vida. Outra coisa, dá autonomia, ou melhor, dê autonomia, tá bom? Não tem aquela história, vou dar corda, mas não é aquele ditado, vou dar corda para a pessoa se enforcar, não. Pelo amor de Deus, não é isso não. Dê autonomia, essa pessoa gosta de sentir que está no controle, que está... lembra que eu falei isso? Que é o medo de perder o controle? Então dê autonomia para ela, dê algumas atividades onde ela possa se sentir responsável por aquela atividade, possa se sentir responsável por conseguir um resultado
nessa atividade, dê autonomia, de preferência, dê alguma atividade que ela possa correr riscos. Nossa, aí vai ser quase o céu de brigadeiro, vai adorar correr risco. Essa pessoa gosta, tá, de correr risco. E aí, se eu estiver falando e você é exatamente essa pessoa, olha que bacana, né? Você está se conhecendo numa live que era para melhor comunicar com o seu amor. Bacana isso, né? Tá, continua prestando atenção. Tá, quando você passar alguma coisa, passar que eu falo assim, não coisa de, vou te passar uma tarefa para fazer, não é isso, eu tô falando como motivar, né? Então, quando você estabelecer junto com essa pessoa novos objetivos, novas metas, né? Você vai dar autonomia para ela, vai, veio uma ideia aqui, ó, peça um resultado, peça para ela alcançar alguma coisa, vai adorar também. E aí você vai mostrar para essa pessoa oportunidades dentro do que vocês conversaram, oportunidades de crescimento. Esse perfil adora sentir que ele, sabe, que está crescendo, que está obtendo, está evoluindo, está conseguindo evoluir. Foge da rotina. Foge da rotina, porque essa pessoa desse perfil odeia rotina, tá? Dominante odeia rotina. Então, quer motivar? Foge da rotina, cancela a rotina. O que você puder fazer para fugir da rotina, perfeito. Outra coisa, crie ambiente, você vai criar ambientes, você vai criar condições para essa pessoa mostrar que ela é eficiente. Então, construa situações, construa ambientes onde essa pessoa tem liberdade para mostrar que ela é eficiente. Lembra que eu falei lá das necessidades, que ela tem necessidade de mostrar que é capaz? Então, se você der campo vasto para isso, onde ela pode mostrar o nível de eficiência, pronto, você está motivando essa pessoa. Agora, como conviver? Como conviver? Segura a onda aí. Como conviver com essa pessoa que aparentemente, né, é tão difícil, né? A gente tem essa mania, né, de pensar que o outro é sempre mais difícil, né? E esquece de olhar para a gente mesmo, né? A gente também tem as nossas dificuldades, né? Somos difíceis também de convivência. Começa a olhar para dentro também, tá bom? Mas como você vai conviver com essa pessoa? Mostre sempre confiança. Mesmo que você talvez não tenha nenhuma confiança, mostre confiança, tá? De um jeito ou de outro, mostre confiança. E coloque o foco no resultado. Quando você for conversar, quando você estiver num ambiente íntimo, não sei, se você puder, se você lembrar do que eu estou falando, coloque o foco da conversa nos resultados. Seja qual for o resultado. Ela vai adorar isso, a pessoa vai amar. Ó, quando for conversar também, já que eu falei de conversa íntima, tá? Ó, vai direto ao ponto, tá? Deixa de enrolação, não fica fazendo rodeios que essa pessoa odeia, tá? Então, vai direto ao ponto, evita ficar falando detalhes demais, que você vai perder tempo. Às vezes, você até gosta de falar de detalhes. E você vai entender que existe um perfil também que gosta muito. Às vezes, você tá nesse perfil. Só que esse perfil que eu estou falando hoje não gosta. Então, poxa, qual que é o assunto da live de hoje? Aprenda a falar a linguagem do seu amor. Então você está aprendendo a se comunicar de um jeito que a outra pessoa entenda e não do seu jeito. Então, acabe com os detalhes, se você for conversar com essa pessoa. Outra coisa, sempre que você for falar sobre alguma atividade, fale sobre o que fazer e não o como fazer. Tá? Tem uma diferença muito grande. Essa pessoa vai odiar quando você começar a falar o que ela tem que fazer, o que tem que fazer para conseguir isso. Não. Aliás, aliás, o como fazer. Ela não gosta do como fazer. Então, você vai falar sobre o que tem que fazer. Esquece o como. O como, ela vai dar um jeito. Ela vai se virar. Lembra que eu falei lá no início da live das principais características, que ela é automotivada, que ela busca sempre focada em resultado, então ela vai dar um jeito de fazer, do jeito dela, que para ela é o melhor que existe. Então, esquece o como e foque no o que fazer. Outra coisa, quando você for conversar,
Jamais, nunca fale das falhas. Tem pessoas, existem perfis que até gostam de feedbacks. Esse perfil não gosta. Então, geralmente, a maioria não gosta que fale das próprias falhas. Eu falei que existe um perfil que gosta de feedback. Enfim, para esse perfil, não, tá? Então, evite tocar nas falhas. Tá, mas o que eu vou fazer então, Cadu, se eu não posso falar em que essa pessoa errou? Primeiro que se você for falar de erros, você está falando sobre o seu julgamento, né? Isso não vale, eu vou abrir só um parênteses aqui, isso não vale só para esse perfil, vale para qualquer perfil. Quando você for falar de erros e falhas, cuidado que você está falando sobre o seu julgamento. Beleza, fecha o parênteses. Para esse perfil especificamente, ao invés de falar das falhas, você vai falar de como alcançar os resultados. Então, esquece as falhas e dê sugestões para alcançar os resultados. Você lembrou de alguma teoria agora? Vou te dar 3 segundos. 3, 2, 1. Isso mesmo, leis da autorresponsabilidade. Se for falar de falhas, dê soluções. É uma das leis da autorresponsabilidade. Se aplica muito bem aqui. E evite ser muito sociável, tá? Não precisa ser muito sociável, não, que essa pessoa não vai valorizar isso, tá? Ela vai valorizar a objetividade, ela vai valorizar o que tem que fazer para alcançar o resultado e ponto final. Esse negócio de ficar de conversinha, matando o tempo aqui. Aliás, já vou introduzir o outro assunto aqui que eu prometi para você. Quando eu falo ficar de conversinha, depende, tá? Depende. O perfil não gosta. Só que você precisa identificar, já que estamos falando de uma melhor comunicação, você vai precisar identificar a linguagem de valorização da sua pessoa amada. Olha que legal. Às vezes você está falando alemão e a pessoa está entendendo japonês. E aí como que vocês vão chegar no acordo? Às vezes você está dando um presente e a pessoa quer que você simplesmente passe um tempo com ela. Às vezes você está oferecendo uma massagem e a pessoa quer simplesmente que você elogie os pés dela, não quer uma, ou dele, né, não sei, não quer uma massagem. Então conhecer as linguagens de valorização é muito importante. Eu falei aqui de conversinha. E conversinha, ficar de conversinha, entre aspas, é uma das linguagens de valorização. Chama tempo de qualidade. Talvez pode ser conversar, investir o seu tempo conversando com uma pessoa que tem a linguagem de valorização, tempo de qualidade, é excelente. Essa pessoa vai valorizar o tempo que você está doando para essa pessoa. Olha que bacana. E uma das formas de doar o tempo é conversar, não é? Uma das formas. Pode ser N outras formas. Você pode ir ao supermercado, você pode passear com o cachorro, você pode lavar o carro, você pode limpar a casa, você pode fazer tantas coisas juntos. Tudo que é fazer junto é tempo de qualidade. Conversar é uma delas. Só que se essa pessoa tiver a linguagem de valorização de palavras de afirmação, que é outro tipo, você pode, no meio dessa conversa, elogiar, falar elogios. E aí você vai estar ganhando vários pontos com a sua pessoa amada. E aí, vale uma dica, tá? Se a sua pessoa amada tiver a linguagem de palavras de afirmação, da mesma intensidade que você elogia, também a intensidade de palavras ruins, tá? Essa pessoa vai sentir, ela é muito sensível às palavras, inclusive é sensível na forma que você emite as palavras, tá bom? Linguagem corporal, o jeito como fala é linguagem corporal. Então expressões do rosto, gestos. Então se você falar muito agressiva, ela pode sentir também, pessoa, ela pode sentir também que é uma coisa ruim. Então palavras de afirmação, primeiro tem que ser honesto, tem que usar de honestidade, jamais, nunca, nunca e nunca mais uma vez elogie se o elogio não estiver saindo do seu coração. Elogie verdadeiramente.
Porque quem tem palavras de afirmação costuma ter uma anteninha para perceber se está elogiando de verdade ou não, tá? Costuma, nem sempre é assim, não é uma regra, tá? É uma percepção minha educador. E cuidado com a forma como você fala, porque a forma que fala também influencia bastante para quem tem a linguagem de valorização, palavras de afirmação, ok? Ok, vamos lá, seguir então. Eu falei até agora de um perfil só. Vê que eu calculei quase certinho, né? Tem mais ou menos 30 minutos que eu estou falando desse perfil. E aí, se você surgiu alguma dúvida, surgiu algum comentário, escreve aí nos comentários. Coloque aí se você se identificou ou se o seu amor é assim realmente. Como que você quer, se você tem uma dúvida, quer que especifique mais de algum comportamento, coloque aí que eu vou responder para você. Vamos lá. Agora eu vou falar de um outro perfil que teoricamente, veja bem, sublinha, passa um marca-texto na palavra teoricamente. Então, teoricamente, sublinhado, marcado com marca-texto, é o oposto do dominante, tá? Vou repetir, teoricamente, não é regra, tá bom? Então, as características desse perfil que eu vou falar agora, esse perfil tem o nome de estável. Então, teoricamente, com marca-texto, sublinhado, é o oposto do dominante, que eu falei primeiro. Por quê? Porque o estável, o dominante, que eu falei primeiro, ele já é focado nos resultados, né? Lembra? Essa pessoa aqui agora, que tem o perfil estável, tem o foco para as pessoas que estão envolvidas no processo. Então, o primeiro é resultado, o segundo é pessoas e processos. Processos não, pessoas que estão envolvidas no processo. E a intenção da live não é ficar fazendo comparativo entre perfil. Então eu vou deixar essa comparação de lado, foi só para você perceber onde que já começa essa divisão essa divisão entre as características dos perfis, ok? Então vamos lá falar para as características então aqui do estável. E você vai começar a se identificar. Agora, a melhor parte que eu acho é essa agora, que você começa a ouvir as características e vai se identificando. Ou identifica em você, ou identifica na outra pessoa, e o principal, identifica no seu amor. Então vamos lá. Uma calma, muito presente, um equilíbrio, uma paciência, uma perseverança. Olha aí. Quem está presente na live, Macri Kiefer, mais conhecida como mãe, esse perfil é o seu, tá? Presta atenção. E aí, outras características, bastante conservadores, leais, compreensivos demais, conciliadores. E eles vão buscar sempre o bem-estar das pessoas, independente da maneira que atinge esse bem-estar. Por que eu fiz essa pausa? Porque às vezes quem tem esse perfil chega a exagerar, e quando eu falo exagero é aos olhos dos outros, tá? Para a pessoa não. Então chega a exagerar nas atividades, nas escolhas, nas ações, para buscar sempre o bem-estar das pessoas. Às vezes até uma certa anulação da própria pessoa para poder atingir o bem-estar da outra. É um dos riscos, né? Quem tem esse perfil muito alto. Se identificou com alguém? Busca sempre então um objetivo comum, o bem-estar das pessoas, são bastante agradáveis, prestativos demais. O que você pedir para essa pessoa, ela vai estar prontamente, pronta não, ela vai te atender prontamente, de imediato. Então, não abuse, tá, dessa característica do estável, que é estar pronto para atender, pronto para ser prestativo. Gosta de estar sempre em grupos, só que aqui vale uma ressalva, tá? Gosta de estar em grupos de pessoas próximas, de pessoas que essa pessoa já conhece, de pessoas que ela já tem uma certa confiança, porque jogar o estável no meio de um grupo de desconhecidos é jogar a pessoa no meio dos leões, tá?
não vai gostar. Essa pessoa vai ficar quietinha no canto dela, vai ficar sem conversar, pode ser taxado até de antissocial. Mas é o perfil. Lembra do mantra que eu falei que eu ia falar durante a live toda? São apenas características. Eu mesmo, eu sei. Eu sei que é. E aí, então, de pessoas que já confiam, de pessoas da sua intimidade. Então, essa pessoa é um pouco reservada, um pouco introspectiva, tá? Um pouco introvertida e gosta de rotinas. Mudanças com essa pessoa não cai bem, mudanças repentinas, porque quando ela pode planejar a mudança, aí bacana, aí falou a linguagem dela. Então, se você tem um amor que tem esse perfil estável, planeje as mudanças. Planeje as mudanças. Coloque no papel, coloque onde você quiser. Sente e planeje junto. Se ela tiver a linguagem de tempo de qualidade, então senta, chama para planejar. Nossa, vai ser o auge do relacionamento, é chamar para planejar junto. Ah, essa pessoa vai amar isso daí. E o amor está no ar. Olha as dicas que eu tô dando, hein? Se tiver linguagem de valorização, então... Ou... Cadu tá ficando doido. Se tiver, se a linguagem de valorização for tempo de qualidade, aí sim. Agora, se for palavras de afirmação, então quando vocês estiverem planejando, elogie essa pessoa. Nossa, meu amor, como você planeja bem, se for verdadeiro, tá? Se for verdadeiro. Se for atos de serviço, procure algo que essa pessoa goste e no meio do planejamento, leve para ela. Leve um café, leve um chá, faça um bolo e sirva, não sei, atos de serviço é uma das linguagens de valorização onde você faz algo pela pessoa. E aí vai uma dica minha, procure fazer algo que essa pessoa já não gosta de fazer. Legal isso aí, hein? Então você vai matar 2 coelhos com uma paulada só. Se ela não gostar de fazer, ela já vai deixar de lado. Só que, se ela for estável, ela vai fazer porque ela procura o bem-estar das pessoas. Olha que legal. Então ela sente uma espécie de prazer e dor ao mesmo tempo. Ela faz porque quer o bem-estar, só que ela não faz porque ela não gosta. Aí chega você, o grande amor da vida dela, e se oferece para fazer tal coisa. Olha que legal. Se for atos de serviço, que é o que eu estou falando, ela vai amar. Então vai ser o auge do elogio, da valorização dessa pessoa. Eu gosto demais de comportamento, me encanta demais perfis comportamentais, me encanta como as pessoas se comportam. Vamos falar um pouquinho de outras características, como eu falei um pouco de características negativas, né? Negativas, lembra que eu expliquei, né? Não são negativas, são apenas características, tá? Então vamos falar um pouquinho agora dessa pessoa, do estável aqui. Então ela tem uma dificuldade. Ela sempre, a pessoa, tá? Estou usando feminino porque a pessoa. Então ela sempre vai ter uma dificuldade para expressar os sentimentos. E essa dificuldade de expressar os sentimentos pode levar a uma tendência para guardar rancor. Então aí você está lembrando, nossa, meu amor é exatamente, o Cadu está descrevendo meu amor. Então você já sabe que o seu amor pode ter uma tendência para guardar rancor. Não é que essa pessoa é rancorosa, porque ela tem dificuldade de expressar os sentimentos. Então, chega com jeitinho, pergunta o que está sentindo, tá? Se você estiver em intimidade, com muito carinho, né? Com muita paciência. Paciência é uma das características. Então ela vai gostar, ela pessoa, ela vai gostar muito que você exerça uma paciência de volta, tá? É o princípio da reciprocidade. O que a gente faz, a gente quer receber. Não sempre a mesma intensidade, mas é normal do ser humano, isso é até um dos gatilhos mentais, tá? Eu falei em alguma live uma vez sobre gatilhos mentais. A gente tem uma tendência de gostar de receber. Quando a gente faz alguma coisa, gosta de receber de volta. Isso vem lá dos nossos ancestrais, tá bom? É um dos gatilhos mentais, gatilho da reciprocidade. Então, exerça paciência com essa pessoa. Pergunte, vai com jeitinho, desse jeito que você sabe fazer mesmo, que eu confio em você.
Falei das mudanças já, né, que não reage bem a mudanças muito bruscas, então você vai planejar, contei até a historinha do planejar e tal. Porém, essas pessoas podem ser um pouquinho acomodadas, podem ser um pouquinho previsíveis, um pouco lentas, tá? Não é que essa pessoa é devagar, não é que ela é lenta porque quer, não é porque ela é porque é o perfil dela, tá? Ela quer uma segurança. Então ela vai devagarzinho mesmo, até ela se sentir segura no ambiente, se sentir segura com as pessoas. Então essa lentidão é apenas uma característica, tá? Não é ruim, é apenas uma característica. Então a lentidão, essa passividade, essa preferência por rotina, então ela quer sempre que fique num ambiente seguro, um ambiente onde ela sinta uma estabilidade, tá? Então por isso a lentidão, por isso essa passividade em tomar uma atitude, tá? Então ela quer sempre esperar para ver qual o melhor movimento que vai fazer, tá bom? Entendeu? Tem uma certa conformidade com a situação, chega a ser dependente, tá, dos outros, chega a exercer uma certa dependência dos outros, porque essa pessoa que tem esse perfil estável, ela não é muito proativa, tá? Ela espera o ambiente, vou usar um termo, espera o ambiente tomar uma decisão para ela reagir. Essa pessoa é reativa, não é proativa. O dominante é proativo, mas como eu falei que eu não vou fazer comparações de perfis, não vou falar mais do dominante aqui. Então ela é mais reativa, ela vai esperar o ambiente reagir, vai esperar como vai funcionar o ambiente para ela tomar uma decisão. Tá certo? Então essas são algumas características aí negativas, né, que podem ser negativas. E qual que é o mantra? Fala comigo. São apenas características, tá? A hashtag da live de hoje são apenas características. Então, como eu fiz lá com o dominante, eu vou contar para você, antes de te contar como que motiva e como que vai conviver, eu vou te contar um pouco dessas necessidades desse perfil agora e um pouquinho dos medos desse perfil. Pode ser bastante útil para você no seu relacionamento com o seu grande amor da sua vida. Presta atenção. Como essas pessoas gostam de uma estabilidade e uma segurança, então as interações que ela vai fazer, os relacionamentos interpessoais, precisam ser tranquilos, tá? É uma necessidade, precisa ter uma tranquilidade nas relações interpessoais. Então, nada de coisas repentinas, nada de decisões tomadas com o calor da emoção, porque aqui não vai funcionar com essa pessoa, tá? Então vai gostar muito de tranquilidade nas relações. E aí você pode usar até uma dica que eu vou te dar agora, se você conseguir, eu sei que você consegue, você vai usar até um tom de voz mais calmo, um tom de voz mais baixo, porque a tranquilidade, a passividade, a segurança, a calma é característica dessa pessoa. Então, existe uma... Vou tomar uma água antes. Existe um conceito na PNL que chama rapport. Rapport é uma palavrinha francesa. Rapport significa você entrar no mundo da outra pessoa. Como que é isso, Cadu? Eu vou dar um exemplo do tom de voz. Eu, Cadu, sou um profissional do comportamento. Sou um profissional de habilidades de comportamento humano. Sou um profissional de inteligência emocional. Então eu lido com o comportamento das pessoas. Ok. Então eu vou usar o rapport para me conectar com a outra pessoa através do tom de voz. Como que é isso? Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa e estou percebendo que ela está com um tom de voz muito alto. Então eu vou elevar, ao invés de eu ficar brigando para outra pessoa abaixar o tom de voz dela e ficar falando assim, por que você está gritando? Ao invés de brigar com a outra pessoa, eu vou elevar o meu tom de voz
Aí vou conversar com essa pessoa no mesmo tom de voz dela. Quando eu sentir, porque eu sou um profissional, quando eu sentir que eu tô no mesmo tom de voz, eu vou abaixando o meu tom de voz e imediatamente a outra pessoa vai abaixar o tom de voz dela. Tá? Isso é rapport. Isso é fazer uma conexão com o mundo da outra pessoa. Mesma coisa acontece com gestos. Quando você estiver conversando com uma pessoa, faz um teste. Olha o segredinho aqui, olha uma coisa louca que eu vou falar para você fazer. Faz um teste. Se você estiver conectada, se você estiver conectado com essa outra pessoa, por exemplo, cruze os braços. Se ela não cruzar, se a outra pessoa não cruzar, aí você solta. Coloque as mãos na mesa, faça gestos. Quando a pessoa repetir o seu gesto, e aí você vai mudar o seu gesto quando você perceber que ela repetiu o seu gesto. Se quando você mudar o gesto, ela repetir a mudança, você estabeleceu rapport com ela. Então você está conectado com o mundo dela. O rapport, ele é extremamente poderoso para convencer pessoas, para trazer as pessoas para o seu lado, para fazer o bem também. E pode ser usado para fazer o mal também, às vezes para conseguir alguma coisa de forma, sei lá, ilícita, enfim. Mas é uma ferramenta poderosíssima, estabelecer rapport. E aí a gente pode estabelecer rapport através de várias maneiras, tom de voz que eu falei, de gestos, eu posso falar as mesmas coisas que a pessoa gosta, então eu posso levar ela a um assunto que ela gosta, posso perceber a linguagem corporal dela, perceber como que ela está se sentindo através da linguagem corporal. Quando eu percebo o sentimento, eu falo desse sentimento. Então existem várias técnicas para estabelecer rapport. Às vezes, durante a minha explicação aqui agora, você até se lembrou de alguma situação onde você estabeleceu rapport com alguém. Quando a gente... com as pessoas mais íntimas, normalmente a gente sempre estabelece um rapport muito fácil, porque conhecemos as pessoas, sabemos o que as pessoas pensam, como elas pensam, o que elas vão falar, a gente até adivinha o que a outra pessoa vai falar, até adivinha o que ela está pensando, isso é rapport, tá bom? Foi só um parênteses na live de hoje, e eu estava falando de rapport por quê? Lembrei. Eu falei de rapport porque eu lembrei que quem é estável gosta de ambientes tranquilos, né? Então você vai levar essa tranquilidade nas relações interpessoais com essa pessoa. Lembrei. Eu estava falando que lembrei, mas na verdade eu estava lembrando pela metade só. Lembrei que eu falei do tom de voz, né? Que você vai falar num tom de voz mais baixo. Você pode falar até mais pausadamente, porque a pessoa vai prestar atenção em você quando você falar mais pausadamente, tá? E vou falar de um medo. Quem tem esse perfil tem um medo muito forte, que é de não ser aceito. Olha que legal, hein? De não ser aceito e não ser reconhecido pela sua não confiabilidade. Então, olha que loucura. Essa pessoa sente um medo de não ser confiável o suficiente, e por não ser confiável o suficiente, ela não ser reconhecida como uma pessoa confiável. E aí, lembra que eu falei de um ciclo vicioso lá no dominante, da competitividade? Aqui eu vou falar de um ciclo vicioso nessa da confiança. Então, às vezes, quem tem esse perfil, tá? Então ele vai depositar muita confiança, esperando que a outra pessoa deposite também. Lembra que eu falei do gatilho da reciprocidade? Funciona aqui esse gatilho. Então o estável vai depositar muita confiança, esperando que ele receba uma confiança e esperando que ele seja reconhecido por depositar uma confiança, tá? Então, jamais, regra de ouro agora para quem tem um perfil de estável, nunca, jamais, nem pense na possibilidade de quebrar a confiança com quem tem esse perfil estável, tá? Quebrar a confiança com qualquer pessoa já é péssimo. Com o perfil estável é péssimo ao quadrado, digamos assim, tá? Porque ele vai priorizar a confiança, ok? Então, e o que eu ia falar então? Um outro medo também. Essa pessoa sente um medo do descontrole. Olha que legal, hein?
O dominante também sente o medo. Olha, o Cadu falando de novo, tá comparando, né? Foi mal, peço desculpa, é o hábito de comparar perfis. Mas enfim, o dominante também sente esse medo do descontrole. Só que lá ele controla. Lá ele sente o medo e ele busca o controle. Aqui não. Aqui o estável também sente esse medo do descontrole, mas não porque ele gosta do controle, ele sente medo do descontrole porque o descontrole leva ao caos. O descontrole instala o caos. Lembra que eu falei que o dominante gosta de... ele vai gostar de ambiente seguro, ele vai gostar de ambiente tranquilo, então onde estabelece o caos não é tranquilo. Então ele tem o medo do descontrole por levar ao caos, levar à insegurança. Tá bom? Muito legal essas particularidades de cada perfil. Mas vamos lá, vamos seguir agora, eu vou te falar como motivar esse perfil estável. Então você vai construir um ambiente seguro, você vai dar um ambiente de segurança, de estabilidade. Ele vai se sentir, essa pessoa vai se sentir motivada por estar num ambiente seguro, um ambiente motivado. Elimine qualquer chance de conflito. Elimine as chances de conflito. Não vai funcionar quando tiver conflito. Quando você eliminar, beleza, sentiu motivação alta por não ter conflitos no ambiente. Você vai exaltar a harmonia. E aí não é qualquer harmonia, tá? É harmonia entre as pessoas. Lembra que eu falei que quem é estável gosta muito de fazer o bem entre as pessoas? Então, exaltar a harmonia entre as pessoas vai motivar. E aí, lembra da linguagem de valorização? Você vai exaltar elogiando, fazendo alguma coisa, dando um presente. É você que vai descobrir qual que é a linguagem de valorização dessa pessoa. Você vai reconhecer. Sabe como que você vai motivar essa pessoa? Reconhecendo a lealdade. Olha que legal. Eu acabei de falar que se você quebrar a confiança com a pessoa estável, é péssimo ao quadrado. Então reconheça a lealdade. Ela vai se sentir confortada, acolhida, reconhecida e vai se sentir motivada também por reconhecer que ela é uma pessoa leal, que ela é uma pessoa onde se pode confiar. Agora, como que você vai conviver com essa pessoa? Você vai usar de muita gentileza e muita simpatia. Gentileza e simpatia, prioridade máxima para quem é estável. Construir relações de segurança, tá bom? Relações de segurança, relações de confiança, estão intimamente ligados, tá? Confiança e segurança. E aí você vai construir isso aos poucos, no dia a dia, no seu ritmo, no ritmo da pessoa. Lembrando que o estável tem um ritmo mais lento, ele percebe o pouco a pouco, ele percebe o dia a dia, então ele percebe essa construção aos poucos, tá? Mostre interesse pela pessoa. Só que como eu falei lá do elogio, lembra que eu estava explicando lá de palavras de afirmação, quando você elogiar, elogio que vier do coração? A mesma coisa aqui, quando você demonstrar o interesse, demonstre o interesse real, tá bom? Interesse superficial aqui vai ser captado, lembra da anteninha? Vai ser captado porque tem esse perfil estável. Então, o real interesse, você está realmente interessado no que essa pessoa tem para te contar, no que essa pessoa tem para envolver você na história dela, demonstre esse interesse, se ele for real. Se tiver a menor dúvida se é real ou não, não faça. Ok? O melhor conselho que eu posso te dar. Fazer os planejamentos juntos, né? Lembra da historinha lá? Chama para fazer o planejamento e tal. Já tinha antecipado uma das melhores formas de conviver. Faça planejamentos juntos. Se for tempo de qualidade, então, uau! Planejamento junto vai ser top. Muita paciência. Construa paciência se você não tiver. Compre a paciência. Não sei o que você vai fazer se você não tiver. Paciência vai ser a palavra de ordem, junto com segurança, junto com estabilidade. Paciência, tá? E paciência paciência é um hábito, tá? É um hábito. Lembra de como constrói hábito? Rapidinho. Pensamento e sentimento, a uma ação. Então, se você construir um pensamento que a paciência vai te levar a uma relação de maior segurança, uma relação mais próxima, uma relação mais estável com o grande amor da sua vida,
Você vai conseguir ser paciente, tenho certeza disso. Quando tiver que fazer alguma mudança, essa é uma dica minha também. Quando você tiver que fazer alguma mudança com essa pessoa que tem um perfil estável, construa a mudança gradativamente. Essa pessoa odeia mudanças bruscas, eu já contei isso para você. Então construa a mudança vagarosamente, tá? Aos pouquinhos. Lembra que eu falei? Falei agorinha que ela gosta do dia a dia, ela pessoa. Gosta do dia a dia, gosta de ver os processos acontecendo, gosta de ver a evolução das pessoas dentro dos processos. Então construa a mudança aos pouquinhos, tá? Vai ser bacana. Jamais seja exigente. Nunca. Exigência, para que ser exigente? Essa pessoa não gosta de que seja exigente com ela, ela tem os padrões dela. E os padrões dela flutuam muito, navegam muito pela exigência do bem-estar. Então, se algum dia você tiver que ser exigente, seja exigente com o bem-estar das pessoas. Aí sim, vai ser bacana, tá bom? E a última dica de como conviver, eu acabei de dar a explicação para você, que é o rapport. Cuidado com o tom de voz e a linguagem corporal. Expliquei isso dentro do rapport. Foi ou não foi? Foi demais, então. Pegou aí todas as dicas, a live ficou um pouquinho pesada, né? Muitas características, muitas dicas, muitos medos, muitas necessidades. Só que eu tenho certeza que se você pegar essa live para estudar, vai ser legal. Você vai conseguir melhorar muito o relacionamento com o grande amor da sua vida e vai conseguir, melhor ainda, se comunicar na linguagem que essa pessoa entende. Vai falar o português para quem entende português. Não adianta falar alemão para quem entende japonês. E até rimou. É isso aí. Então, hoje foi a live parte número 1. E amanhã, quinta-feira, dia 27, tem a parte 2 com outros 2 perfis. Fica ligado. E amanhã eu venho com os outros 2 perfis para você. Então, uma excelente noite de quarta-feira para você. E nos vemos amanhã, nesse mesmo horário, na lindíssima Goiânia. Tchau!